Olá, meninas! Vamos realizar mais uma aula de pintura óleo sobre tela. Essa tela aqui é uma tela 27 por 35, tá? E o tema de hoje é marinha. Uma pintura, a gente vai fazer um desenho simples para que você possa realizar sozinha e, se for o caso, tentar até riscar a mão livre. Caso você tenha dificuldade, eu também estou te enviando o risco e aí é só você ampliar para proporcionalmente ao tamanho da tela, né, que você tem aí e que você vai pintar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dividir, né, marcar a nossa linha do horizonte. A nossa linha do horizonte, ela não pode estar no centro da tela. Ou ela está um pouco abaixo ou um pouco acima. No nosso caso, eu vou colocar aqui um pouco acima, ok? Ó, então a gente vai traçar aqui a nossa primeira linha. O lápis que eu estou utilizando é o 6B. Já temos aqui a nossa linha do horizonte. Eu sei que daqui para cima é céu e daqui para baixo é chão, né? Vamos começar aqui trabalhando uma montanha. E essa parte aqui toda será água. Porém, essa água, ela vai terminar aqui, ó. Aqui, então, eu tenho o mar e aqui eu tenho areia, tá? E aqui nós vamos trabalhar algumas pedras. E dessas pedras eu vou puxar aqui uma folhagem, ok? Agora aqui nós vamos trabalhar um barco, né? Marinha precisa ter um barco. Então, nós vamos desenhar, eu vou desenhar aqui a mão livre. Um barquinho. Depois eu passo para você esse risco completinho, ok? Aqui está a base, né, do nosso barquinho. Depois nós vamos... Depois nós vamos realizar aí algumas... complementar algumas coisas, né? Não adianta eu desenhar agora, né, como as hastes, não adianta desenhar agora porque a gente vai apagar, porque eu vou ter que fazer o céu. Ok? Então, essa é a primeira etapa do desenho. Um desenho bem simples para que você possa treinar. Bom, aqui eu já tenho a minha palheta forrada. Tenho aqui o médio, tá? De 50% de óleo de linhaça e 50% de trementina. E aqui eu tenho meu solvente. No caso, eu vou utilizar o EcoSolve ou o removedor, né? Para nós termos em casa mesmo. Vamos iniciar a nossa pintura lá pelo céu e eu vou utilizar aqui
branco, branco de titânio. Este daqui que eu estou utilizando é o da Gato Preto, o que eu gosto mais, porque ele tem uma consistência melhor. E as cores violeta escuro, azul cobalto e gris de pain, todas da cor Fix, ok? Professora, mas eu não tenho cor Fix, não tem problema, você vai utilizar a que você tiver em casa. Lembrando que, se você estiver utilizando o Acrylex ela tem uma consistência maior de óleo, então não há a necessidade de você trabalhar com óleo, ok? Então, aqui eu coloquei violeta escuro, azul cobalto e gris de pain. Agora, a gente vai trabalhar com o pincelzinho da série 456, né? O pincelzinho amarelo. E aí, você vai utilizar o tamanho do pincel em proporção ao tamanho da tela que você estiver pintando, ok? No meu caso, eu vou utilizar o número 18. Este daqui é o da Tigre 815, número 18. Nós vamos começar trabalhando com um tom de azul, mas eu não quero esse azul dessa tonalidade. Afinal de contas, não é uma noite, né? Eu quero um horário diferente. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou trabalhar aqui. Eu não estou utilizando o médio, eu estou trabalhando com a tinta pura. Com o pincelzinho em pé e pinceladas em X, eu vou começar a trabalhar esse tom, trazendo a tinta. Então, a gente coloca... Vamos trabalhando o tom e trazendo a tinta, preenchendo toda a traminha do tecido. Conforme eu vou descendo, eu vou clarear um pouco mais esse tom. Então, eu vou pegar um pouco mais de branco do que azul. Olha lá a diferença de tom. Então, aqui eu tenho mais escuro, um tom intermediário, e aqui um tom mais claro. Érica, onde entra o violeta e o gris? Bom, o céu, ele não é todo azulado, né? Então, a gente pode trabalhar um pouquinho do violeta, eu misturar aqui, né? Colocar aqui na minha misturinha e acrescentar em algumas etapas aqui da minha pintura, um tom mais... ele mistura no tom do azul, você nem percebe que é violeta, mas ele tá aqui. A mesma coisa é o gris. Eu vou lá, pego um pouquinho do gris, misturo e aí eu vou aplicando ao meu trabalho. Então, essas cores, elas vão ser mescladas, tá? Então, eu vou ter áreas aqui, não é tudo liso. A gente vai ter áreas aqui mais azuladas, outras um tom de azul mais claro, outras um pouquinho mais arroxeadas, outras um pouco mais acinzentadas. Então, este processo é você quem vai definir, tá? Então, a gente vai trabalhar as cores. Nosso céu não vai ficar uniforme da mesma cor. Nessa etapa, é importante que você trabalhe
as pinceladas em X para ficar realmente manchadinho, não é para ficar pelota de tinta, mas também não pode ficar espaços sem tinta. É importante que você dose aí a quantidade de tinta correta, tá? Essa área aqui eu estou preservando porque eu quero ela bem mais clara, né? Porque a minha luz vai vir deste lado aqui. Então, essa parte aqui nós vamos fazer bem mais clara. Pincelzinho em pé. Essa tela aqui, ela é uma tela um pouquinho mais áspera, ela não foi preparada. Olha, agora eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel, ele continua sujo. Eu vou lá no meu branco e vou trabalhar aqui. Como o meu pincel já está sujo, perceba que ele ficou uma camada, né? Não ficou aquele branco puro, ele ficou simplesmente mais claro. Bom, eu já preenchi todo o fundo, porém, o que está acontecendo aqui? Essas pinceladas estão bem marcadas e não é o que eu quero neste momento. Então, eu vou pegar um pincelzinho macio, com ele em pé, a mãozinha bem leve, eu não vou misturar a tinta, tá? Eu só vou desfocar e tirar essa marca de pincelada mais grossa. Então, ó, eu comecei aqui no branco, na minha área mais clara. Então, pinceladas em X, em Y. Agora, eu vou para a minha área mais escura. Eu venho aqui no paninho, tiro o excesso de tinta para preservar as manchas que eu fiz aqui, tá vendo? De áreas mais escuras e áreas mais claras. Então, a gente preserva tudo isso aqui. Bom, o meu céu já está ok. Agora, a gente vai começar a trabalhar essas montanhas. As minhas montanhas, elas vão começar a receber um tom esverdeado, mas elas não podem ter um verde muito escuro. Por quê? Muito forte, muito quente. Por quê? Porque elas estão lá atrás. Então, para que eu possa dar a sensação, né, aos meus olhos que essas montanhas estão lá longe, a gente vai trabalhar com o tom de verde, mas um verde mais opaco. Eu vou utilizar aqui um verde que eu gosto muito, que é o verde ouro, tá? Da Gato Preto. Esse verde ouro só tem da Gato Preto. Mas, Érica, eu não tenho o verde ouro. Então, você pode utilizar o verde inglês claro, mas você vai perceber que ele é bem mais quente. E o que a gente vai fazer nesse verde inglês claro? Você vai misturar neste verde inglês claro um pouco de azul, tá? Mas não esse azul aqui cobalto, pode ser o azul hortênsia, que é o azul cobalto,
misturado com, ó, esse tom aqui, misturado ao verde inglês. Olha como esse verde, ele é bem mais quente do que esse. Então, é só você pegar um pouquinho do azul, ou o violeta também dá certo, né? Misturar aqui e acrescentar aqui, ó, no seu trabalho. Perceba que ele vai ficar, ó, bem próximo a esse outro, também vai dar certo, tá? Ó, mesmo o verde ouro, eu também vou acrescentar azul, então ele vai ficar um pouco mais opaco, tá vendo? Vai ficar aquele verde azulado. E aí eu vou trabalhar. Eu estou preenchendo essa montanha, perceba no movimento do meu pincel. Eu não estou trabalhando com ele em X, tá? A gente vai trabalhar com as mesmas. Essa montanha aqui está atrás dessa daqui, tá? Essa daqui está mais à frente. Então, para dar essa sensação que essa aqui está mais atrás, deixa eu pegar o pincel menor. Vou pegar um macio mesmo, só para demonstrar. Então, o que que eu preciso fazer? Aqui atrás, eu preciso escurecer um pouco mais. Então, eu vou utilizar um pouquinho do violeta com o gris e o azul, né? Vou fazer essa misturinha aqui e vou acrescentar nesse tom que eu estou utilizando, um pouco mais. Então, ele vai ficar aqui, ó, nessa parte aqui, um pouco mais escuro, ó. E já essa parte lá em cima, nessa mesma mistura que nós fizemos aqui, que foi a que eu preenchi aqui, eu vou acrescentar um pouco mais de branco, junto com o azul, né? Pra não ficar aquele... Então, ele vai ficar um pouquinho mais apagado, tá? Ó. E vou mesclar. Então, perceba que aqui a gente tem o tom escuro, o tom base e o tom mais claro. Venho com meu pincelzinho macio e desfoco. Ok? Agora, já essa daqui, ela já está um pouco mais à frente. Então, eu vou trabalhar um tom um pouquinho mais escuro que esse aqui. Então, eu vou diminuir a quantidade de azul e vou colocar um pouco mais de verde. Ó, perceba a diferença do tom. Pouca coisa, mas ele está mais quente do que esse que está lá atrás. E aqui a gente tá preenchendo só o fundo. Por enquanto, nós não estamos trabalhando nada, mas eu já defini, né, o que tá lá atrás e o que está mais à frente, ok? Passa um pincelzinho para desfocar e não deixar aquela linha contornada certinho. Então, a gente desfoca. Para desfocar, ó, eu ponho meu pincel metade de um lado, metade do outro e faço esse movimento de vai e vem, ok? Então, nós temos aqui a base das nossas montanhas também já estão formadas. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar
a nossa água, né? O mar. Este meu pincel aqui, ele está contaminado com um tom mais claro. Então, eu vou limpar o pincel ou trocar o pincel. No meu caso, eu vou utilizar outro, tá? Este daqui também é o número 18, é o mesmo pincel que o outro, porém, esse tá limpo. Se você não tem outro limpo para fazer a troca, limpe muito bem o pincel para trocar. Bom, a nossa água, ela vai receber o mesmo tom do céu, só que a gente vai trabalhar um tom mais escuro um pouquinho, tá? Então, eu vou começar com o azul, vou colocar um pouquinho de violeta nesse azul, pincelzinho em pé, movimentos na horizontal. E eu vou começar aqui, essa parte lá de trás, um pouco mais escura, tá? Põe o pincelzinho em pé. E venho trazendo a tinta. Ó, esse pincel tá um pouco grande. Vamos diminuir o tamanho do pincel. Ó, este daqui é o número 14, ok? Então, vamos lá. Começo mais escuro lá atrás e venho trazendo a pincelada com o pincelzinho em pé, em movimentos na horizontal. Venho. Bom, o céu não, né? A água, ela não vem sempre de uma única tonalidade. Então, a gente vai começar a trabalhar um outro tom nessa água, que já é a base, tá? Da nossa areia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um pouquinho do amarelo ocre. Esse que eu estou utilizando também é da cor Fix. Vou continuar com o mesmo pincel, com o mesmo tom de azul, porém, eu vou diminuir o tom do violeta. Vou começar a trabalhar um pouco mais com o azul cobalto, ou azul ultramar, tá? O azul que você tiver aí. E vou acrescentar nesta água um pouquinho, então, do amarelo ocre. Você vai perceber que esse amarelo ocre, quando se mistura com o azul, ele vai dar um tom esverdeado. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui de azul na minha paleta. Porém, ele vai ser um tom mais quente, né? Ó, pinceladas na horizontal. Por enquanto, só fundo, né?
Pincelzinho em pé. Pincelzinho da professora tá um pouquinho careca. Por isso tá fazendo um barulhinho diferente. Se você achar que a sua tinta tá um pouquinho densa demais, você pode hidratar o pincel com o médium, tá? Mas muito pouco. Procure nessa base trabalhar somente com a tinta, principalmente se você estiver utilizando a tinta Acrylex. Ó, agora eu vou acrescentar um pouquinho do branco neste meu azul, que vai ficar um azul mais claro. Então, perceba que ele começou escuro lá e ele vai começar a clarear aqui. Eu reservei esse espaço aqui, porque a gente vai trabalhar com o reflexo do barco na água. Então, a gente vai trabalhar esse espaço com os mesmos tons do barco. Então, a gente reserva esse espaço. Olha, perceba que eu tenho área escura, o tom intermediário e o tom mais claro. Eu não estou trabalhando com uma única cor, ok? Bom, agora eu já tenho a base, né, do mar. Mais uma vez, vou pegar o meu pincelzinho macio e vou trabalhar aí, tirar um pouquinho a marca dessas pinceladas. Mãozinha bem leve, eu preservo as manchas que eu tenho, né? Área de sombra, áreas mais escuras, áreas mais claras, a gente preserva. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente tirando a camada mais grossa de tinta, né? E nivelando essas camadas aqui todas por iguais, ok? Mas olha lá, onde a gente tem vários tons aqui e a gente consegue perceber a diferença, né, de tonalidade, ok? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar a nossa areia. A nossa areia, eu vou trabalhar com o amarelo pele, tá? Vou pegar esse daqui mesmo, é o número 317 da Acrylex. Ó. E eu vou começar a trabalhar o processo inverso. A gente vai começar daqui da frente e levar lá para trás, ok? Então, pincelzinho limpo, amarelo pele, tinta pura, e eu vou preencher esse espaço que é a minha areia.
Bom, perceba aqui que eu preciso fazer agora a minha transição entre o meu tom de areia e a minha água, né? Então, a gente vai vir, ó, metade do pincel lá na água, metade do pincel na areia. E vou fazer aqui essa transição. Ok? Agora, eu vou pegar um pouquinho do ocre e eu vou escurecer um pouquinho mais essa base aqui, em cima do pé. Ó. Pinceladas na horizontal. Então, a gente tem aqui a nossa área de luz, ó, e aqui as áreas de sombra. Pinceladas na horizontal. E aí, nós já temos a base também da nossa água, tá? Ou da nossa areia. Bom, aqui no meu canto esquerdo, eu tenho duas pedras e uma folhagem. Essa minha folhagem já está num tom intermediário, então ela não pode estar nem tão fria, né? Mas também não pode ser tão quente. Eu vou utilizar o verde Vessi para fazer a base. Esse daqui que eu estou utilizando é da Acrylex, que já é um tom escuro, mas ele é um tom mais quente, é um verde que tem um pouquinho, ele é um pouco quente. Eu vou pegar, deixa eu limpar aqui o pincel. Eu vou pegar um pouquinho do meu violeta e vou misturar a esse verde e ele vai ficar mais opaco. E aí, a gente vai trabalhar a base aqui da minha folhagem. Pinceladas em X. E lá na parte superior, né, todo esse lado aqui, como a minha luz tá vindo deste lado, todo este lado aqui vai ser mais claro. Então, eu vou vir com o verde aqui do lado esquerdo. E já nessa área que eu quero um tom mais claro, eu vou misturar um pouco do ocre, tá? O ocre ou o próprio verde que a gente utilizou lá, ó. Então, já nessa base, eu já tenho aqui um degradê de tons, ó. Aqui eu vou misturar só aqui no meio, ó, fico aqui, ó. Então, eu tenho área de sombra, área intermediária e o tom mais claro. Ok? Agora, a gente vai preencher o fundo das nossas pedras. E para o fundo dessas nossas pedras, eu vou utilizar terra de siena natural, que é um pouco mais escuro do que o nosso ocre. Então, vamos lá. E nas áreas mais escuras, e essa parte aqui, que é a parte da luz, né, onde a luz tá batendo aqui, eu vou trabalhar com o amarelo ocre. Ó, essa pedra está atrás, vou pegar um pouquinho do gris
vou jogar aqui, ó. E aí eu venho com o siena natural. E lá, onde a luz está batendo, né? Vou utilizar o ocre. Essa sujeirinha aqui do pincel que ficou aqui, eu já vou vir aqui, ó, e vou jogar aqui na água, fazendo o mesmo formato da pedra, ok? Então, já temos aí o fundo também das nossas pedrinhas. Bom, agora a gente vai começar a preencher, né, o nosso barco. E vamos trabalhar aqui as áreas da casinha. E aí, eu já vou utilizar esse mesmo pincel que eu preenchi lá. Eu vou acrescentar um pouco do branco. E vai me dar esse tom de branco sujo, tá? Então, eu vou vir aqui. E vou preencher. Você vai sujar esse branco. E não esqueça de passar aonde tá o lápis, né? Ou o carbono que você utilizou aí. Dá aquela apertadinha no pincel para tirar essa marca. Bom, essa aqui está na frente, aqui está atrás, então eu vou pegar um pouquinho do gris, vou colocar aqui. E vai ficar o tom mais escuro, certo? Ó, agora eu vou pegar um pouco mais do branco e nós vamos trabalhar aqui as áreas mais claras. Então, eu já tenho aí a parte de cima também já está preenchida. Agora, a gente vai trabalhar o nosso barquinho. Eu risquei aqui, mas eu não risquei a divisória aqui, né? Que é os tons que nós vamos utilizar. Então, aqui nós vamos utilizar um tom de verde, aqui um tom mais avermelhado e aqui um tom mais azulado. Vamos começar então lá em cima, né, com um tom mais esverdeado. Podemos utilizar o próprio verde Vessi, tá? E eu vou preencher essa base. Do barquinho. E aqui também. Não deixe camada de tinta, preencha. E ok. Já essa parte aqui, a gente também vai trabalhar. Primeiro eu vou trabalhar as áreas de luz e sombra aqui, né? Ó, a minha luz tá vindo aqui. Então, essa parte do meu barquinho aqui vai ser mais clara. Eu vou pegar um tom de verde mais claro e vou jogar aqui, ó. Ó, ok. Vou limpar o meu pincel. E agora a gente vai começar a trabalhar nossa área aqui. Que será em tons de vermelho, laranja, né?
Nessa área mais clara, eu vou utilizar um tom de amarelo. O amarelo que eu vou utilizar é o amarelo indiano. Não tem um amarelo indiano, vai utilizar qualquer tom de amarelo que você tem, ok? Então, a gente vai começar aqui, ó, marcando a área mais clara com o meu amarelo. Agora, tanto para a direita como para a esquerda, a gente vai entrar com um segundo tom, que eu vou utilizar um tom de vermelho. Este daqui é o vermelho francês, número 102 da cor Fix. Ó, vermelho deste lado e vermelho deste lado. Tiro o excesso de tinta aqui do meu pincel e aqui no meio, ó, eu vou fazer a transição. Vou fazer a passagem do tom devagar. Então, ó, aqui eu continuo com vermelho e aqui eu continuo com o amarelo. Porém, essa marca igual tá aqui, ó, já não existe mais. É a mesma coisa, agora eu vou fazer do outro lado. Metade lá, metade cá. Venho aqui. E tiro. Tirando a marca do lápis, tá vendo que o pincel tá bem levinho? E agora nós temos aqui também, né? Mais claro e mais escuro. Já essa parte aqui de baixo, nós vamos trabalhar em tons de marrom. Então, a gente vai fazer a nossa escala aí com marrom. Vou utilizar esse daqui, sombra queimada, e o siena natural e o ocre. Então, essa vai ser a nossa escala do marrom. Vou começar com o siena, ou terra de siena queimada, ou sépia, ou marrom Van Dyck, tá? Aí você vai ver a cor, o marrom mais escuro que você tiver. Vamos trabalhar as áreas mais escuras. Agora, nessa área aqui mais clara, eu posso entrar tanto com o ocre, ou o próprio amarelo indiano. Bom, aqui a gente vai ter na água o reflexo do nosso barquinho. Então, a gente vai continuar com os mesmos tons. O marrom aqui. Não precisa ser bem definido, tá? Então, ó, uma área de marrom, vermelho, amarelo, e o verde aqui embaixo. Agora, vou limpar aqui, tirar o excesso de tinta do meu pincel. E vou vir com o próprio tom de azul, fazendo aqui em cima, ó,
algumas linhas, ó. E desfocando aqui, né? Porque ele não precisa ficar nítido dessa forma. Ok. Deixa eu só complementar aqui atrás. Não sei se você percebeu, mas aqui, ó, a gente também tem a parte de trás do barquinho, que também é verde, tá? Que essa parte aqui é verde, ó. Então, essa parte aqui também. Só que eu preciso trabalhar um pouquinho mais escuro. Então, eu vou jogar junto aqui nesse verde um pouquinho do gris para ficar um tom mais escuro. Agora, com o sépia, vamos definir aqui. E a gente já tem a base, né? Toda a base inicial da nossa pintura. Todo esse trabalho feito de uma única vez. Bom, agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a marcar, né? A trabalhar algumas etapas aí da pintura, antes de aguardar a secagem dela, para a gente dar continuidade. Então, vamos começar com a nossa folhagem, que eu vou pegar aqui um pincelzinho macio. Vou vir com um tom mais claro que esse, que é o verde, mas ele tem um pouco de amarelo. Agora sim, eu vou trabalhar com um pouquinho do meu olhinho, para que essa tinta ela fique mais fluida, né? E aqui temos duas formas, né? Ou você vem trabalhando com um pincelzinho na lateral, como também você pode utilizar o próprio pincel leque, né? E dar as batidinhas, ok? Ó. Então, a gente vai formando, respeitando aqui a minha área mais clara e a minha área escura. Então, eu trabalhei aqui com esse tom, limpo assim, tiro o excesso, aí aqui eu venho só com a sujeirinha. Então, ele também tem uma escala aqui de cores que precisa ser respeitada. Nas minhas montanhas, também vou trabalhar um tom mais claro que esse. Já fazendo aqui alguns tons mais claros. Não é o acabamento ainda, mas eu preciso já definir, né? Um pouquinho, deixar um pouquinho mais definido essas áreas. Bom, aqui a gente vai trabalhar algumas ondas. Como que a gente vai fazer essas ondas? Eu vou pegar o próprio azul, vou misturar um pouquinho do gris e do violeta, né? E olha, a pincelada aqui, ela vem na vertical e inclinada. Ó, pressiono e puxo. Aqui eu já tenho uma montanha não, né? É como se fosse a montanha, mas não é. Ó. Já formando a base da onda, tá? A base a gente já suaviza. Ó, aqui no tom mais claro, eu vou trabalhar com o azul, né? É sempre um tom mais baixo, tá? Azul.
E aqui nessa areia, ela também, essa água, ela não termina lá, né? Ela vai vir aqui, então eu também vou fazer aqui, bem levinho, uma sujeirinha e desfoco. Sombrear um pouquinho mais esse lado. Deixa eu colocar um pouquinho mais do branco aqui, pra gente trabalhar as áreas mais claras também, ó, branco puro, tá? E nós vamos trabalhando um pouquinho mais as áreas de luz, ó. Lá em cima a gente tem um telhadinho, então eu vou vir com sombra natural, ou sombra queimada, ou sépia, ou esse daqui ele está inclinado e esse daqui está retinho. Então, a gente já tem a base também do barquinho, né, Vou voltar um pouquinho mais com sombra queimada, vou escurecer um pouquinho mais aqui. Achei que ficou um pouquinho claro demais. Ó, só o sombreado. Vou dar uma leve puxadinha aqui nesse tronco. E aqui a gente já vai respeitando, ó, área de sombra, área de sombra. Reforço e já defino. Perceba que aqui a gente tem pouca tinta, tá? Não tem acúmulo de tinta, não. O suficiente pra gente conseguir fazer toda essa transição. Procure não deixar nada marcado, porque se você errou alguma coisa, depois que ela estiver seca, você consegue arrumar, tá? Agora, então, não deixa acúmulo de tinta. Pega o pincelzinho aqui nesse momento final, com a mãozinha bem levinha, um pincel grande, macio, e faz esse processo. Não tem desse macio, utiliza, pode ser até mesmo este daqui, tá? Do cabo amarelo, um grandão, desde que ele esteja macio, né, em bom estado, ok? Bom, essa foi a nossa primeira etapa desta videoaula, né, de marinha. Agora a gente precisa aguardar a secagem dela. Isso vai levar entre 8
10 dias para a gente retomar e dar continuidade a esta pintura, tá ok?